E aí, tudo bem? A gente mudou um pouquinho a programação essa semana, porque nessa sexta estreia Falcão e o Soldado Invernal, nova série do Disney Plus. Então eu vou falar pra vocês quem são o Falcão e o Bucky nos quadrinhos, principalmente no período clássico. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube e clica no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo no ar e ajuda a divulgar esse vídeo, compartilha, manda no grupo dos amigos. Quem surgiu primeiro nas HQs, Falcão ou Bucky? Essa é fácil, né? Foi o Bucky. O Bucky surgiu antes de existir o universo Marvel. A primeira aparição dele é a mesma do Capitão América, Captain America Comics 1 de 1941. Foi criado, claro, por Joe Simon e Jack Kirby. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Coleção Histórica Marvel 1 da Panini, de 2012. Bucky Barnes era um garoto no quartel em que o Steve Rogers atuava camuflado como um soldado, mas um dia o Bucky descobriu que o Steve era o Capitão América. Aí o Steve decidiu tornar o garoto seu parceiro mirim. Claro, era coisa óbvia a fazer, né? O Bucky viveu várias aventuras com o Capitão durante a Segunda Guerra, enfrentando vilões nazistas, mas depois que a guerra acabou, o interesse pelas histórias do Capitão deu uma diminuída e a revista foi cancelada. Nos anos 50 tentaram trazer os personagens de volta, mas não deu muito certo. Depois fariam um retcon explicando que esse Capitão e Bucky dos anos 50 eram na verdade outras pessoas. E nos anos 60, mais precisamente em 1964, o Capitão América foi introduzido no há pouco criado universo Marvel. Ele é descoberto pelos Vingadores congelado em um iceberg, em Avengers 4. Melhor edição que eu tenho com essa história, Biblioteca Histórica Marvel Vingadores 1 da Panini de 2007. Mas é nessa história que a gente descobre que no confronto com o Barão Zemo, em que o Capitão acabou caindo no Ártico e congelado, o Bucky morreu. Ele estava junto no foguete em que o Zemo tentava fugir e não conseguiu saltar a tempo. Portanto, durante toda a era que a gente considera aqui clássica, que vai até o ano 2000, o Bucky era um personagem que havia morrido. Ele só aparece em flashbacks e realidades alternativas nesse período todo. O Capitão teve outros parceiros mirins com o nome de Bucky depois que passou a viver no século XX, como o Rick Jones e o Jack Monroe, que depois se tornou o Nômade. Mas o parceiro e amigo que o Steve teve mais relevante após o seu renascimento nos dias de hoje foi, lógico, Sam Wilson, o Falcão. Ele aparece pela primeira vez em Captain America 117 de 1969. Foi criado por Stan Lee e Gene Colan. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Coleção Vermelha da Salvat 19 de 2015. Quando foi exilado em uma ilha pelo Caveira Vermelha, o Capitão América recebe a ajuda do Falcão e da sua águia, o Asa Vermelha. Sam era um assistente social que vivia em Nova York. Foi o primeiro super-herói negro nascido nos Estados Unidos. Era altivo, heróico e tinha uma profissão digna. Um ótimo começo. Mas o que o Stan Lee começou fazendo direito, o Steve Englehart deu uma estragada em Captain America 186 de 1975. Aqui o Caveira Vermelha revela que Sam, na verdade, era um traficante cujo apelido era Snap Wilson, que havia perdido a memória. Voltamos ao clichê do negro ex-criminoso, o que chateou muita gente. Essa fase é até hoje meio que ignorada pela Marvel. Essa história saiu uma vez no Brasil, em Capitão América 13 da Block, em 1976. A Abril nem quis publicar e reescreveu a história do Falcão, eliminando toda essa história de Snap Wilson, naquela cronologia própria que a editora Abril fazia. Nas HQs, além do uniforme com asas que lhe permite voar, Wilson tem uma conexão telepática com Asa Vermelha. Enquanto o Capitão e o Falcão foram parceiros, o nome da revista mudou para Captain America and the Falcon, dando mais destaque para o Sam. Em Avengers 181 de 1979, o Falcão é oficialmente indicado como membro dos Vingadores. Henry Peter Gyrick, o contato da equipe com o governo, exige que eles tenham um membro afro-americano. Os Vingadores se revoltam com a imposição dessa cota, mas Steve chama o Sam. Essa história foi publicada em Heróis da TV 91, de 1987. Em Avengers 184, o Sam, meio a contragosto, se une à equipe. Essa história acaba de ser republicada em Vingadores Antologia da Panini. Mas o Sam nunca se sentiu à vontade com a equipe e resolve sair na edição 194 de 1980. História publicada em Heróis da TV 97 de abril de 1987.
Se você nunca leu essa história, fica atento que logo ela vai estar no nosso quadro Assistindo HQ. O Falcão ganhou uma minissérie própria em 1983 e ali houve um erro de roteiro. Um sentinela o detecta e o classifica como um mutante. Essa história foi escrita por Jim Owsley, que era um pseudônimo do Christopher Priest. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi também aqui, na coleção vermelha da Salvat 19. Em uma história posterior tiveram que dizer que o sentinela estava com defeito, porque o Falcão não é um mutante. Essas são as coisas relevantes que aconteceram com o Falcão e o Bucky até o ano 2000, mas depois disso aconteceram coisas importantes que foram e serão exploradas no MCU. Em 2005 a gente vê que o Bucky na verdade não morreu. Na explosão do foguete ele perdeu um braço, mas foi resgatado pelos russos, recebeu um braço biônico, sofreu lavagem cerebral e se tornou o Soldado Invernal, um agente letal. O Steve enfrenta o Soldado Invernal algumas vezes, mas acaba conseguindo trazê-lo de volta para o seu lado. E quando o Capitão morre, após a saga Guerra Civil, Bucky toma o seu lugar como o novo Capitão América. Depois o Steve volta, lógico. E mais recentemente, o Falcão se tornou o novo Capitão América nas HQs, enfrentando problemas sociais contemporâneos nos Estados Unidos. Agora você já sabe o que precisa sobre o Falcão e o Bucky nas HQs, mas quando acabar a série Falcão e o Soldado Invernal, a gente vai fazer o HQ que eu lia e o filme que eu vi para comparar os personagens, a história da série com as HQs. Não perde! A gente vai dar início hoje a uma série chamada Mini Review, em que a gente vai falar de HQs de outras editoras, e hoje a gente vai falar de Dylan Dog, num oferecimento da Mitos. Não vai embora não, que o conteúdo é bem legal e você pode ganhar um monte de quadrinhos. Fica ligado aí. Moçada, esse mini review é um oferecimento da Mitos. Eles mandaram pra gente aqui umas edições de Dylan Dog, um dos personagens mais carismáticos da Bonelli. Assiste esse review porque além de ser um conteúdo bem legal, você pode ganhar um monte de HQs e eu já te explico como. Dylan Dog foi criado em 1986 por Tiziano Sclavi. Conhecido como investigador do pesadelo, Dylan Dog está sempre envolvido em casos sobrenaturais, paranormais. Seu assistente é o Groucho, uma homenagem ao Groucho Marx, um dos maiores comediantes americanos de todos os tempos. Assim como o Groucho da vida real, o braço direito de Dylan Dog está sempre fazendo comentários espirituosos e fazendo jogos de palavras. O Dog é inglês, é um ex-agente da Scotland Yard e tem um famoso bordão quando algo surpreendente acontece. Judas Dançarino? Como todo bom herói de ação, Dylan Dog faz muito sucesso com as mulheres e sempre se envolve em algum romance a cada aventura. As histórias do Dylan Dog são como episódios de uma série das antigas. Tem começo, meio e fim, normalmente são histórias isoladas, mas também existem histórias com continuação. Eu recebi essas 3 edições aqui da Mitos, os números 13 e 14 da nova série dele e a edição 18 da série regular. No número 13 a gente tem a história No Coração do Mal. O Dog vai para o norte da Irlanda, local em que foi feita a foto do álbum Houses of the Holy, do Led Zeppelin. Ele investiga a morte de uma mulher local e acaba presenciando um evento inacreditável nos mares que banham essa região. No número 14, a história A Caligrafia da Dor. Ninguém duvida do poder de uma caneta, mas a caneta ancestral que aparece nessa história é capaz de criar grandes fortunas, mas também destruir pessoas. E aqui na edição 18 da série regular, a história Programa de Reeducação. Um cientista desenvolve uma tecnologia para apagar a má índole da mente dos criminosos, mas parece que tem alguma coisa muito errada com esse procedimento. E aí, quer ganhar essas 3 edições? Vai agora no post do perfil do Zona de Distorção no Instagram, @Zona de Distorção, e escreve lá, Judas Dançarino. Segue o perfil, isso é muito importante. Você vai concorrer não só a essas HQs do Dylan, mas também em mais um monte de coisa, um pacotão de quadrinhos. E confere as edições de Dylan Dog mensalmente pela Mitos. Algumas edições que eu mencionei nesse vídeo estão à venda na Amazon, eu deixei os links na descrição. Comprando pelo meu link você ajuda o canal. Pessoal, não perde as lives do Zona de Distorção, toda sexta às 8 horas da noite no canal Nerd Fusão. Comigo, André Pacheco e Moisés Sky. Essa semana a gente vai conversar com o Yuri Tupper, dublador do Falcão do Cobra Kai. Não é o Falcão da Marvel, do Cobra Kai. O Yuri tem uma mensagem para vocês. Fala galera, aqui é o Yuri Tupper, dublador do Falcão em Cobra Kai.
E eu vou estar com o pessoal do Zona de Distorção e do Nerd Fusão dia 19 às 8. Te espero lá. Valeu! Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem, a HQ que eu li e o filme que eu vi, Snyder Cut. E aí, a visão do Snyder para a Liga da Justiça é legal? Como é que estão caracterizados os novos personagens? O que é mais legal, HQ ou filme? Depois, assistindo HQ X-Men Parte 3, tudo o que você precisa saber, Cards. E depois, Grandes Sagas Odisseia Cósmica, uma história sensacional do Jim Starlin no formato Grandes Sagas. Até lá!